Bom, então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as colegas, todos os colegas que já estão presentes. Muita gente vai entrar ainda aqui e a gente vai acolhendo ao longo da nossa conversa, né? Eu queria agradecer demais a presença da Mary, historiadora, escritora, tão importante, uma grande referência, né, no nosso país, e a gente tem uma honra gigantesca por tê-la aqui conosco. E a Mariana Basso, nossa colega, amiga, que é uma grande estudiosa das obras dela, né? Só introduzindo, assim, né, uma fala que eu não consigo resistir. Hoje eu estava vendo, né, que o Milton Nascimento encerrou o show do Coldplay aqui no Brasil, né? Cantou junto com o Coldplay no Brasil, no último show deles. E me deu uma vontade doída de estar lá, porque, para mim, esse tipo de acontecimento é histórico, e é histórico porque ele reúne gerações, os grandes, os melhores representantes de gerações, e isso mostra, assim, o símbolo de por que a gente consegue evoluir, né? Por que a humanidade anda, por que a humanidade caminha para frente, né? Eu sou otimista, eu acho que a humanidade caminha para frente. Eu vou comer depois, tá? Tá, isso. A gente vê, quando a gente vê o Milton Nascimento lá naquele palco, né, cantando Maria, Maria, aí dá um arrepio, né, que a gente pensa que ele faz parte de uma geração, né, que viveu, que produziu, uma geração que riu enquanto deveria chorar, né, que aguentou enquanto deveria viver, e agora a gente ri, chora, aguenta, vive com muito mais força, porque a gente aprendeu e se fortalece com quem veio antes da gente. E quando a gente faz esse tipo de encontro com mulheres de várias gerações do Ministério Público, para falar sobre a nossa história, sobre o que aconteceu, e pensar e refletir sobre o que vai acontecer, isso depende da gente também, a gente não tem como deixar de se emocionar, né? A gente tem promotoras, procuradoras, promotores, procuradores aqui de várias gerações, e agora com a presença da Mary, com tudo que ela tem para nos ensinar e que vai nos fazer refletir, eu tenho certeza que a gente vai sair muito diferente daqui, né? Falando de história até, né? Eu vou pedir licença, André, para mostrar para a Mary aqui. A gente tem, a doutora Valéria está aqui presente, né? A gente tem uma produção aqui, né? O livro Breve História das Mulheres do Ministério Público, que é uma publicação feita pelo Memorial do Ministério Público, capitaneada pela doutora Valéria, um livro escrito pelo historiador Cristiano Correia, que foi lançado pela Associação Paranaense do Ministério Público, e que marca, né, o quanto a gente valoriza esse tipo de reflexão, esse tipo de produção. Agora, eu vou passar a palavra, então, para o doutor André, que vai dar as boas-vindas. Obrigado, Mariana. Meu boa noite a todas as colegas, a todos os colegas. Permitam-me especialmente saudar, dar as boas-vindas e agradecer por estar conosco na noite de hoje a professora, historiadora Mari Del Priore. Professora, quando cogitou-se, né, de tentar trazê-la para conversar conosco de alguma maneira, essa foi uma ideia que veio da Mariana Basso, das Marianas, né, da Mariana Basso, da Mariana Dias, e elas me trouxeram isso. Era como se estivesse falando de um ídolo, de uma ídola para mim, né? Tamanho o respeito e a admiração que eu tenho pela sua obra. Como admirador e muito interessado na história do Brasil, há algum tempo eu acompanho o seu trabalho, né? Li o seu livro sobre o nosso patriarca da independência. Para mim, a melhor biografia da vida dele já escrita foi o seu trabalho, né, sobre as várias vidas de Bonifácio, né, um livro fantástico que eu recomendo muitíssimo, e li alguma coisa também daqueles volumes que a senhora escreveu
sobre as histórias da gente brasileira, que é maravilhoso, né? A forma como a senhora ensina a história naqueles 3 volumes é realmente diferenciada, atrativa, enfim, faz com que a gente se interesse muito pelo tema. Então, a senhora tem não só conhecimento, mas também a habilidade e a preocupação em disseminar o conhecimento da história, né? E hoje está aqui conosco, nos brindando no fechamento do mês das mulheres, dentre várias iniciativas, ações e eventos que nós realizamos, nós vamos encerrar com a cereja do bolo, digamos assim, com esse bate-papo com a senhora nesse especialíssimo mês de março de 2023 para nós aqui da Associação Paranaense do Ministério Público. E eu prometo que vou ser muito breve, mas eu não poderia deixar de destacar o papel da nossa diretoria de mulheres, né? Não só nesse mês de março, mas durante todas essas 2 gestões nossas à frente da Associação Paranaense do Ministério Público, um trabalho que começou ainda lá atrás, na presidência do colega Cláudio Félix, que foi quem peitou e criou essa diretoria de mulheres na época, na ocasião. A doutora Nayane Kelly Garcia foi a nossa primeira diretora de mulheres, desbravou a selva, né? Nesse ambiente eminentemente masculino, que nós ainda temos, mas lá atrás isso era um desafio, uma novidade muito grande. A doutora Nayane foi também a primeira diretora da Comissão Nacional de Mulheres da CONAMP, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e plantou sementes que foram colhidas, regadas e muito bem cuidadas e frutificaram pela doutora Simara Motter, que foi a nossa diretora de mulheres, trabalhou com a gente na primeira gestão 19-20, está aqui ela, estou vendo ela aqui pequenininha na tela, e agora com a doutora Mariana Dias. E não é à toa que a Associação Paranaense do Ministério Público é referência quando se fala dessa atuação dentro das associações do Ministério Público do Brasil. São essas mulheres as responsáveis por nos colocar como uma referência nacional, por impulsionar e protagonizar movimentos importantíssimos, não só junto às demais associações, junto à CONAMP, mas também aqui junto à administração superior do nosso Ministério Público. Elas fizeram e fazem toda a diferença. Então, minhas homenagens a essas bravas e queridas amigas que protagonizam e protagonizaram esse fantástico trabalho frente à diretoria de mulheres da nossa Associação Paranaense do Ministério Público. E aí eu vou passar já a palavra para a doutora Mariana Basso, parar de atrapalhar aqui o evento, que a ideia é ouvi-la, professora, mas eu não pude, foi mais forte do que eu. A senhora faz, na sua obra, História da Gente Brasileira, a senhora traz várias referências, né, ao tema que a senhora vai trabalhar hoje, das tensões entre o masculino e o feminino na história do Brasil. E eu gostaria de ler um brevíssimo trecho do volume 3, né, quando a senhora trata da República, naquele processo de industrialização do país e de conquista do mercado de trabalho pelas mulheres, em que a senhora relata aqui um diálogo, né, entre Humberto de Campos com a noiva de um dos filhos de Coelho Neto. Eu acho fantástico esse trecho, porque ela havia terminado o noivado com um dos filhos desse Coelho Neto, justamente por conta das novas atitudes femininas, a senhora coloca, né? E aí esse diálogo é fantástico, né? Então, Humberto Campos pergunta para essa noiva de um dos filhos do Coelho Neto por que eles haviam terminado o noivado. O que houve entre vocês? E aí ela responde assim: como o senhor sabe, havia entre nós um desacordo completo no modo de encarar a vida depois do nosso casamento. Eu ganho, como funcionário do Ministério do Trabalho, ordenado superior ao de Paulo. O que ele ganha não daria absolutamente para sustentar a casa. Entretanto, ele queria que eu abandonasse o emprego antes do nosso casamento. Eu objetava a necessidade que tínhamos do dinheiro que ganho. Sem ele, seria miséria na casa. Paulo alegava, porém, sempre que as mulheres não querem deixar as repartições para continuar a namorar depois de casadas. Hoje tivemos uma discussão mais violenta e ele insultou-me. Insultei-o também e devolvi a aliança. Ele saiu atrás de mim até o ônibus e gritou-me que havia de vingar-se, pois iria difamar-me por toda a parte. E retrata bem aquele ambiente em que
as mulheres que trabalhavam, né, eram vistas pelos maridos, muitas vezes, como no caso aqui, né, como mulheres que buscavam trabalhar para namorar ou para, enfim, frequentar ambientes de libertinagem, a senhora conta aqui até num outro trecho do livro, né? Eu pensei nesse trecho, e aí eu vou encaminhar aqui para o fim da minha intervenção, no sentido de que nós estamos aqui hoje entre mulheres que venceram essa primeira barreira, né? Mas quantas brasileiras ainda passam por uma situação como essa hoje em 2023? Né? E ainda essas mulheres promotoras de justiça que alcançaram esse espaço, lutaram para alcançar esse espaço, parece que uma vez dado esse passo, se enfrentam e se deparam com novos desafios. Quando a gente olha, por exemplo, para dentro de uma instituição como a nossa, como o Ministério Público, é uma instituição ainda machista, uma instituição ainda que oferece poucas oportunidades, principalmente para que novas lideranças, e especialmente lideranças femininas, possam surgir. E quando a gente reflete sobre isso, eu sempre penso muito como homem, né? Qual que é o meu papel dentro desse contexto, dentro desse Ministério Público, dentro dessa associação, enquanto homem, para que a gente possa, como disse a Mariana, avançar mais. E avançar mais todos juntos, homens e mulheres, porque quando nós abrimos espaços para as mulheres, e a história nos comprova isso, nós sempre avançamos, nós sempre temos ganhos civilizatórios significativos com essa participação, e com participação não só aqui no caso, no mercado de trabalho, mas principalmente em espaços de liderança. Penso eu que esse é um papel fundamental, é um compromisso que tem que ser assumido e tem que ser honrado por nós, homens, que estamos, eu agora transitoriamente, quase já me despedindo, numa posição de liderança associativa aqui do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, dito isso, eu vou, de imediato, passar a palavra à nossa mediadora, professora, quase doutora, Mariana Basso, né? Não há pessoa mais qualificada, professora Mary, para conduzir esse debate aqui, fazer essa mediação hoje. Mariana Basso, doutora Mariana Basso, é uma das muitas acadêmicas que nós temos aqui na casa, no Ministério Público do Estado do Paraná, uma qualificadíssima colega, como já disse a doutora Mariana Dias, conhecedora do seu trabalho, pesquisadora do seu trabalho, e como ninguém domina o tema que vai ser trabalhado pela senhora. Então, já me despedindo, eu agradeço imensamente a sua presença, que esta seja a primeira de muitas outras, e desejo um ótimo evento para todos nós. Um abraço. Obrigada. Mariana, a palavra é tua. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o nosso presidente, queria usar um pouco desse tempo também para homenagear as nossas 3 diretoras de mulheres, Nayane, Mariana e Simara, dizer que é uma satisfação a gente ver esse tipo de evento, e é por causa da diretoria de mulheres. E tudo isso preliminarmente porque nós temos que falar da professora Mary, que não queria que fosse lido um currículo extenso. Então, eu apenas vou dizer que a professora Mary é pós-doutora com formação na França e tem dezenas e dezenas de livros extremamente famosos. Já ganhou também vários prêmios Jabutis. Eu acho que isso resume aqui o nosso privilégio, a nossa oportunidade. Eu vou falar, professora, eu estou aqui como se eu estivesse num show de uma celebridade. Eu tenho vários livros seus, trouxe alguns aqui, e o meu mestrado inteiro em Portugal foi alimentado pelas suas obras, e eu só queria dizer, antes de termos aí a honra de ouvi-la, que para se entender violência de gênero contra a mulher, é o que eu senti estudando gênero em Portugal, nós precisamos da história de mulheres. E a história de mulheres é a única forma lógica de convencer todo o público, homens, mulheres, conservadores, progressistas, todos os públicos, de que a ação afirmativa de hoje faz sentido de justiça. Porque é na história que nós vamos ver a imensa desigualdade, esse fosso por milênios. Então, foi a professora Mary, que me fez me convencer
de que nós tínhamos que fazer muita e muita legislação de proteção às mulheres vítimas de violência. Então, por favor, professora, eu só queria dizer para as pessoas antes que coloquem no chat as perguntas, que daí depois da exposição da professora que nós vamos discutir e conversar. Tá? Obrigada, professora, tem a palavra. Imagina, Mariana, não precisamos de professora, somos colegas. Eu só queria, além de dar boas-vindas a todos que vão aí conversar conosco, porque eu não tenho grande coisa a ensinar, nós vamos compartilhar, vamos conversar, é aí que essa experiência ganha. Eu queria dizer ao doutor André que eu tenho a mais sincera admiração pelo nosso judiciário. Eu acho que o judiciário tem feito um esforço enorme no sentido de se construir com paridade. Eu tenho visto uma ação enorme, né, de mulheres que estão aí batalhando em todos os tribunais para que essa paridade se exerça. E o que eu acho muito bonito é que, ao fazê-lo, lembro sempre que a nossa revolução, a revolução feminista, é a única que está dando certo. A revolução comunista acabou há muito tempo, só existe na Coreia, né? E eu digo sempre que nós estamos avançando, é preciso olhar para trás para nos darmos conta do quanto avançamos. E, com muito respeito, digo ao senhor que nós chegaremos lá, porque os homens no Brasil morrem antes das mulheres. Então, não precisamos ter muita pressa, né? Porque as coisas acabarão por acontecer. Mas, de qualquer maneira, é um grande prazer falar e lembrar que a minha preocupação sempre, doutor André, é de mostrar que a história das mulheres é uma história relacional. Quando nós falamos de patriarcado, nós temos que pensar também como o patriarcado é nocivo aos homens, né? E que é justamente na construção de imagens masculinas baseadas na força, na violência, na autoridade, né, que nós engendramos esses conflitos todos que vivemos ao longo da história e que é preciso ouvir os homens. Eu acho que não basta só as mulheres falarem, elas têm falado muito desde o movimento Me Too. Eu diria que houve assim, uma espécie de tiraram uma chapa de chumbo e as mulheres têm se manifestado, elas têm denunciado violências, elas têm participado dessa luta contra a violência, mas se nós não escutarmos os homens, nós não saberemos jamais a origem dessa violência, onde é que isso nasce, como isso cresce, de onde vem. E a minha grande suspeita é que muitas mães são as grandes responsáveis pela construção dessa virilidade tóxica que, volto a dizê-lo, é tão ruim para a mulher quanto para o homem. Mariana Barros, eu estava pensando em voltar um pouquinho para... Eu falo muito, viu? Então, vocês têm que me ajudar um pouco, interromper, porque normalmente eu vou lá para trás. Eu digo que esses papéis históricos são socialmente construídos, eles são historicamente construídos. No Brasil, nós somos uma mistura de 3 patriarcados, é bom que se lembre isso, não é só o patriarcado branco, macho alfa, ocidental cristão, nós herdamos os patriarcados africanos, que são extremamente sólidos até os dias de hoje. Nas Áfricas, como eu digo, que é constituída por várias nações diversas, apesar da insistência de certos estados, operações precisão de clitóris de meninas de 9, 10 anos continuam sendo praticadas, infibulação continua sendo praticada, casamento na infância continua sendo praticado, as mulheres não podem viajar nem trabalhar sem anuência dos maridos, coisa que nós no Brasil aqui nos livramos nos anos de 60 e 62. Então, nós herdamos esses patriarcados também quando as populações escravizadas vieram para o Brasil, e não nos enganemos, entre as nações originárias, o patriarcado também vigia. Apenas recentemente, nós vimos aparecer 2 mulheres xamãs, se não me engano, há 2 anos atrás, no Acre. Esse universo mágico religioso sempre foi masculino e ao homem cabia caçar, guerrear, e as mulheres ficavam, então, na tábua cuidando dos velhos, das crianças e da comida. Quer dizer, só para mostrar que quando procuramos explicar essas questões todas só através da presença do patriarcado, temos que pensar um pouquinho que patriarcado é esse, de onde ele vem e como nós estamos vivendo essas heranças todas aqui. Mas a nossa herança é longa, ela vem lá de trás. Eu começo lembrando que já desde a antiguidade a medicina designava um lugar para a mulher, né? Estou pensando em Galeno, o grande médico grego, que 4 séculos
depois de Cristo, dizia que a mulher era um útero, nada mais do que um útero, que a única função dela seria a procriação. Essas teses de Galeno, elas chegam ao Renascimento, e os tratados de medicina todos são unânimes em dizer que homens e mulheres são radicalmente diferentes, biologicamente diferentes, não apenas pela sua sexualidade, mas porque os homens são solares, os homens são fortes, a musculatura deles é rija, eles têm carnes duras, eles têm uma série de... eles são habitados por uma série de sentimentos de força enfim, de virilidade, enquanto que as mulheres são seres lunares, os ciclos da vida feminina, da menstruação à gravidez, né, se exercem ao sabor das luas, as mulheres são flácidas, são frágeis, são pequenas. Então, essa inferioridade feminina que vai vigir até o século XIX está posta, e com ela nós vamos viver quase 2000 anos. Somou-se a isso uma legislação que era extremamente negativa em relação às mulheres, inclusive dando licença de matar aos homens. Eu estou me referindo aqui ao famoso Código Filipino, que vocês conhecem muito bem, que data do início do século XVII, e que autorizava todo marido que encontrasse a sua mulher em adultério a matá-la. Ele só não poderia matar quem estivesse com ela, o outro homem, se ele fosse um nobre. Se fosse um peão, né, a pena de morte também estava decretada. E isso em nome do quê? Em nome da construção desse personagem viril, que vai aparecer, inclusive, em todos os estudos que são feitos sobre as sociedades rurais. O Brasil foi uma sociedade rural até o final do século XIX, onde o homem que é forte, o homem que dá ordens, o homem que tem poder de vida e morte sobre a sua mulher, os seus criados, os seus escravizados, os seus filhos. Eu lembro que os pais podiam matar os filhos, e nós temos acontecimentos dessa ordem na imprensa. Esse homem é valorizado, esse é o grande homem, né? Esse é o homem, inclusive, desejado por muitas mulheres. Então, ao lado da construção dessa mulher que tem que ficar em casa fazendo filhos, né, sem parar, eu lembro que as meninas eram entregues ao casamento com 13, 14 anos, tão logo menstruassem, né, elas começavam aí numa carreira dentro da maternidade, de ocupações caseiras, e trabalhando, porque é sempre bom lembrar que o Brasil, desde o seu período colonial, não tinha só escravos e senhores, tem toda uma classe média, vamos chamá-la assim, entre aspas, de pessoas trabalhadoras e, sobretudo, de mulheres trabalhadoras, né? Lares com chefia feminina, nós já temos repertoriados nos documentos históricos desde o século XVIII. Mulheres chefiando as suas casas, trabalhando, né, tirando da sua criatividade essa tradição da mulher empresária brasileira, que hoje está sendo tão louvada nos jornais, é coisa antiga, né? As mulheres sempre foram grandes guerreiras e faziam viver os seus pais, os seus filhos, né? E muitas vezes reconstituíam a família, não encontrando nenhum óbice em despachar o marido que voltava, depois de anos nas Minas, em Goiás ou em Minas Gerais, voltava para casa em São Paulo, ela já estava com outro companheiro, o marido era despachado sob balas de arcabuz pelos cunhados, pelos familiares, porque ela já tinha reconstituído a sua vida. Então, essa placidez, essa passividade, muitas vezes revestiu uma tradição de buscar soluções dentro de vidas muito difíceis que nós brasileiras encontramos. Eu lembro que, além da medicina e da jurisprudência, essa ideia de uma mulher em casa fazendo filhos e de um homem cada vez mais forte na rua vai encontrar respaldo também na Igreja Católica. Essa Igreja Católica que foi responsável, que foi um braço da colonização, um braço dos monarcas portugueses, e que desde o Concílio de Trento, em 1535, resolveu, definiu que o casamento era o locus justamente da promoção dos laços familiares, da organização social. À medida em que você se casava, você preenchia papéis que finalmente iam para a burocracia do Estado, que depois correria atrás de você para cobrar impostos. Então, há aí uma aliança entre igreja e Estado, mas o principal é que a igreja, além de transformar o sacramento do casamento nesse locus, digamos, de harmonia social, vai definir os papéis dentro do casamento, mostrando que
as relações sexuais, que eram consideradas um pecado gravíssimo, sexo era uma coisa suja, né? Elas tinham que ser normatizadas para permitir que essa procriação se fizesse sob as bênçãos da igreja. Então, o que nós vamos ter, a partir do século XVI, é um esvaziamento do erotismo feminino, do corpo da mulher, porque essa mulher só pode ter relações sexuais na posição do missionário, as outras posições todas sendo condenadas porque causaram o dilúvio de Noé, ou porque animalizavam, afinal de contas, um ato que havia sido bendito por Deus. E o confessionário, que é criado também nessa época, é uma forma de, através da fala do padre, né, mostrar à mulher o tempo todo que a única função dela é a procriação, é a fidelidade, é a obediência, é manter os olhos baixos. É incrível, né, como a igreja, nesse momento, atua para definir papéis sociais. E o homem, então, é o pai de família, é o pater familias, todo poderoso, né, cuja voz tem que ser ouvida, filhos submissos, mulheres atemorizadas. É um pouco esse o quadro que nós vamos ter. Encontraremos brechas nesse sistema sempre. As mulheres reagiam, volto a dizê-lo, chefes de família, trabalhadoras. Nós temos, inclusive, um fenômeno interessantíssimo, né? Dado a poligamia, que era largamente praticada nas nações africanas, muitas das escravizadas, quando libertas, vão ganhar suas vidas como donas de tendas de comércio, muitas delas, inclusive, como hoje os historiadores já mostraram, fazendo comércio internacional, fazendo comércio com Portugal, ou com Angola, ou com Moçambique. Essas mulheres vão viver sós, elas não querem homens. São lares chefiados por mulheres, mas exclusivamente de mulheres. A mulher, as suas filhas, as suas escravizadas, né? E ali, sem a presença do homem, essa presença violenta, elas vão enriquecendo e vão, inclusive, educando seus filhos, a ponto de, no início do século XIX, nós já temos uma classe média negra bastante atuante na economia. Então, papéis muito definidos. Nós vamos entrar no século XIX, um século que, como sabemos, vai se aburguesar lentamente, com um crescimento, inclusive, das cidades litorâneas. Eu lembro que o Rio de Janeiro era a capital desde o século XVIII, mas ganha foros de capital com a transmigração da corte portuguesa e da família real, que vai não só trazer, digamos, a corte em si, a presença, enfim, dos monarcas portugueses, mas vai mudar completamente a forma de ser, de estar, de pensar, né, desses brasileiros que começam a ir à corte para pedir as bênçãos, primeiro do rei, depois do imperador. Essa vida de corte é uma vida também que vai atrair uma série de estrangeiros, e essas migrações trazem no seu bojo também os seus patriarcados. Vamos ver isso mais à frente com os italianos, os espanhóis, os alemães, entre outros, e que no primeiro reinado, com a própria figura de Dom Pedro, que era uma figura muito tempestuosa e muito pouco obediente aos ditames da igreja, nós sabemos que no Arquivo Nacional nós temos qualquer coisa como 43 filhos bastardos repertoriados, né, de Dom Pedro I, todo o affaire público dele com a Marquesa de Santos, enquanto a coitada da nossa imperatriz Leopoldina, em 9 anos, tem 9 gravidezes, representando bem essa mulher que, malgrado a educação, que malgrado as luzes, né, que malgrado o sangue azul da aristocracia do mais importante império europeu, ela é tão vitimizada dentro de casa e sofre toda a sorte de violência psicológica que se possa imaginar. Eu lembro que nós já temos, nessa época, um número importante de processos da justiça eclesiástica sobre o desfazimento dos matrimônios, desse locus amenus que deveria ser o matrimônio, esse lugar onde só haveria o pai dando ordens e a mulher fazendo filhos. E esses processos revelam justamente
a realidade de violência na qual muitas mulheres estavam submersas, né? Pancadas de todo tipo, ausência de alimentação, mulheres amarradas ao pé da cama enquanto o marido dorme na cama com a concubina, mulheres que sabem que os seus bens estão sendo dilapidados pelo marido com uma outra mulher com a qual ele já constituiu família, surras com galhos de espinheiros, enfim, a falta de alimentos para os filhos. Nós vemos ali esse repertório que nós encontramos até hoje de violências tanto psicológicas quanto físicas sofridas pelas mulheres, e elas vão ao bispo, daí essa expressão popular, vai queixar-se ao bispo, né? Nasce exatamente do fato de que o casamento era resolvido no foro da Igreja Católica, e as mulheres então recorriam ao bispo para justamente conseguir uma separação de touro e mensa, ou seja, cama e mesa. O que é muito interessante a gente observar é a inteligência das mulheres, muitas vezes por trás desses processos, quando a gente tem a oportunidade de analisá-los em quantidade, né? As mulheres se tornam especialmente, digamos, militantes na tentativa de se desfazer dos seus maridos, quando os seus bens estão em jogo. Interessante que a maior parte desses processos, que muitas vezes repetem muito, me disse palavras injuriosas, me bateu, me deu pancadas, não me dá comida, né? Tem sempre um anexo falando, né, de como elas são zelosas dos seus bens e como esses bens estão em perigo e como preservá-los. Então, é interessante que por trás dessa violência também uma certa inteligência feminina na tentativa de guardar o que é seu, que é a sua liberdade, que são os seus bens, né? E que são os seus filhos. Na segunda metade do século XIX, nós vamos ver chegar ao Brasil uma série de informações que, de alguma maneira, vão acentuar o papel feminino naquilo que era desejado pela Igreja e pela medicina. Ou seja, o romantismo, né? Afinal de contas, isso que já estava tão disseminado nas ideias, nas letras, nas formas de comportamento na Europa Ocidental, mas notadamente na França, de onde herdamos tantas informações, tanta inspiração para a nossa literatura, para os nossos jornais, para a nossa política, né? O romantismo vai consagrar a ideia da mulher como uma Virgem Santa, uma Nossa Senhora, uma Maria pura, né? A qual o marido se dirigia exclusivamente para a função reprodutiva. É muito interessante porque se na Idade Moderna a imagem da Sagrada Família, José, o pai trabalhador, Maria, a mãe cuidadosa, o menino Jesus, isso tudo agora vai dar lugar, José desaparece e a Mariologia vai tomar conta do Brasil. Milhares de invocações a Nossa Senhora, e a mulher, embora a mãe, tem que ser tão pura quanto uma virgem, não pode ter maus pensamentos, e tudo isso muito alimentado também pela medicina. Se nós pegarmos as teses de medicina que são defendidas nessa época, o que nós vamos encontrar são as relações sexuais dentro do casamento cada vez mais destituídas de toda e qualquer forma de carinho, aproximação, afeto. São duas camisolas com aberturas na frente, muitas vezes um bordado em cima, Deus proteja esse lar, ou coisa parecida, né? Uma posição, que é a posição do missionário, uma cama, que é um bem novo, inclusive, na vida material dessas pessoas, em geral com um crucifixo pendurado, que bate na madeira, uma famosa cômoda dos santos, que também controla ali a vida sexual do casal, e nós temos aí, segundo demógrafos, famílias com um mínimo de 8, 10, 12 até 19, 20 filhos, né? Mais uma vez, mulheres muito jovens casando com homens muito mais velhos. E onde fica a libido desse homem forte, que afinal de contas há 300 anos tem que ser, né, forte, tem que ser valente, tem que estar ali presente, essa libido vai ser vivida
na rua. Quer dizer, nós criamos uma espécie de dupla sexualidade, uma sexualidade pura, limpa, para a procriação em casa e uma sexualidade suja que é vivida nos bordéis, que desde o primeiro reinado estão extremamente sofisticados. No Brasil, eu lembro que o Brasil, com seus vários portos, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, notadamente, não só tem muitos bordéis, mas a partir da segunda metade do século XIX, começam a ter uma espécie de tráfico de escravas brancas, notadamente polonesas, mulheres da Europa Oriental, que são trazidas para o Brasil e fantasiadas de francesas, porque não falam o mesmo português, mas são claras, são brancas, e essas mulheres, curiosamente, inclusive, vão ensinar aos brasileiros que não tinham qualquer higiene sexual, cuidados com a higiene sexual, cuidados com a sífilis, que vai matar metade da nossa intelectualidade na segunda metade do século XIX, e é, portanto, na rua, né, que o homem vai ter uma vida prazerosa, ele vai poder exercer a sua virilidade, a sua masculinidade, não em casa. Então, como vocês podem observar, desde o Concílio de Trento, são quase 400 anos de modelagem de papéis muito nítidos, né? A mulher em casa é a mãe, a mulher em casa é quem cuida, a mulher em casa, quando o marido morre, ela vai tomar frente dos negócios, isso eu já tratei muito em outros livros, não vamos imaginar ela passiva e bobinha, ela reage, ela vai tocar negócios, ela vai se tornar comerciante, ela vai se tornar grande fazendeira, mas até o marido morrer, a função dela ali está definida pela igreja, está definida pela medicina, e os homens com uma vida, inclusive, pública, porque o Brasil, no segundo reinado, vai ter, enfim, discussões políticas muito importantes, é um momento, enfim, nós vamos ver a luta do abolicionismo aí, inclusive com a participação de várias mulheres, as mulheres já estão se letrando desde o início do século XIX, e o letramento é que dá a elas, né? A escola é que dá a elas, quando a gente pensa a Nízia Floresta, com 14 anos, já separada do marido e dando aula para ganhar vida e sustentar a família, e há vários exemplos assim, nós sabemos, as mulheres sempre encontraram brechas para sobreviver, mas essas mulheres, quer dizer, socialmente falando, nós temos aí esses modelos muito bem definidos. E nesse quesito, que é notadamente a fonte de toda a violência sexual que se exerce hoje, né, nesse quesito de sexualidade, a mulher ela tinha que ser especialmente ignara, ela não podia saber absolutamente nada do que iria se passar com ela. Um trabalho muito interessante feito pela antropóloga Maria Helena Trigo, da Universidade de São Paulo, em que com entrevistas com filhas de barões do café, ela mostra como essas senhoras já idosas contando, né, como eram feitos os casamentos eram arranjados, nós sabemos isso desde de sempre, né? Eu lembro sempre aquele famoso livro O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em que a personagem principal, Dona Picucha, conversa com uma amiga e pergunta, mas com quem que o papai está conversando do outro lado da porta? E ela diz, olha pela fresta porque você vai ver o seu futuro marido. E eram assim que os casamentos eram resolvidos, né? Em todos os níveis sociais, né? A mulher era um objeto de troca, ela passava a ser propriedade do marido e, dessa forma, ela será tratada ao longo da sua vida conjugal enquanto ele viver. Mas a Maria Helena Trigo mostra como saber alguma coisa sobre sexo comprometia horrivelmente uma mulher casadora, quer dizer, ela tinha que ser realmente virgem de corpo e alma, né? Não seria possível transcender esse limite. E isso num momento em que o Brasil está se abrindo para a música, está se abrindo para a tecnologia, é o momento que os aeroplanos pairam sobre o Brasil, os carros começam a chegar, as cidades crescem,
lentamente as mulheres vão ser absorvidas para o trabalho na vida pública, quer dizer, elas que trabalhavam em casa. É bom também acabar com esse mito de que mulher não trabalhava, mulher rica não trabalhava. As mulheres sempre trabalhavam, inclusive as grandes aristocratas que tivemos no passado, as famosas baronesas do café, sempre tiveram uma atividade em casa, né? Dentro das suas fazendas, ou para melhoria da vida dos escravos, ou costurando, ou cozinhando, ou fazendo doces para vender. Eu lembro que a preguiça, numa sociedade católica, né, é uma aliada do demônio. Então, trabalhar de alguma maneira, ser ativa em casa, as mulheres brasileiras sempre trabalharam, né, em qualquer nível social. Mas, nesse momento em particular, nós temos a industrialização do Brasil, as mulheres vão para trás dos teares, elas são a grande mão de obra na indústria de tecelagem. Em São Paulo, elas são mais de 40% da força de trabalho, junto com crianças. Isso é muito interessante, muito terrível, né? Mas a cada vez que elas vão para a fábrica, o doutor André mencionou esse pequeno trecho do Humberto de Campos, elas vão para o lupanar, né? Porque o trabalho fora de casa, né? Essa metáfora de costurar para fora, fulana costura para fora, significava que ela trabalhava fora e que ela tinha uma atividade sexual fora de casa, né? Quem conta isso muito bem é a famosa Pagu, uma das nossas grandes feministas, a Patrícia Galvão. A vida terrível da operária na fábrica, assediada pelo patrão, assediada pelo mestre de obras, tendo que concorrer, sob o ponto de vista do salário, com os homens que vão maltratá-las, os operários homens, né? Porque elas começam a competir com eles. Então, todo esse cenário, que é bastante dantesco, 14 horas de trabalho. Eu lembro que a Berta Lutz que vai conseguir fazer com que esse horário caia para 8 horas, 14 horas de trabalho, sem refeitório, sem banheiro, em suma. Toda a industrialização foi feita, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, às custas, né, de um trabalho muito difícil para homens e para mulheres. Mas é um momento em que as coisas começam a mudar. A mulher agora está na rua, ela quer trabalhar. Ela vai encontrar, muitas vezes, dificuldades no seio da sua própria família. Eu lembro aqui também um trecho, o doutor André deve lembrar, que é muito divertido, contado pela Zélia Gattai, a mulher do Jorge Amado. Né? O pai dela, obviamente, depois da Revolução de 30, ainda tomou a Revolução de 32 pela frente, era dono de uma oficina, está com muitas dificuldades, e a filha mais velha quer ir trabalhar. E ele diz, não, o trabalho de mulher é na cozinha. Quer dizer, essa ideia, estamos falando aí dos anos 30 no Brasil, né? Então, eu diria até que a luta inicial é para sair de casa, sobretudo nessa pequena classe média, onde a atitude da mulher é observada pelos vizinhos, pela comunidade, por aquele pessoal todo que vai para a igreja no final de semana. No interior, então, nem se fala, as janelas, né? Famosa janeleira, daquelas pessoas que acompanham o dia a dia da cidade. Mas a falta de informação sobre sexo, para vocês terem uma ideia, era tão grande, né, que vão começar a aparecer no Brasil os primeiros livros endereçados às mulheres, com títulos melosos, do tipo Casamento Feliz, a Harmonia dos Casais, onde, através de uma série de eufemismos, do tipo a onda batendo nas pedras da praia, vai se falar de relações sexuais, vai se dar um mínimo de informação para essas mulheres que se casavam virgens e que, na noite do casamento, muitas vezes fugiam de casa, porque ali trânsita, sentadinhas num canto da cama, não sabia o que lhes ia acontecer. Eu lembro que a lua de mel, uma invenção inglesa, justamente para evitar que essas situações acontecessem, quer dizer, tirava-se a noiva de casa e levava-se ela para algum lugar do qual ela não pudesse fugir. Né? Porque a desinformação, essa virgem pura, que hoje muitos homens ainda procuram, né? Essa virgem pura, ela tem 400 anos de idade nesse momento em que ela está sentadinha ali no canto da cama. O Getúlio Vargas resolveu levar isso a sério, né? Quando hoje nós vemos aí as escolas públicas e muitos pais tergiversando sobre a necessidade de educação sexual, o Getúlio teve essa lucidez.
por outras razões. Vivia numa sociedade ainda extremamente fechada. A preocupação do Getúlio era, primeiro, que as moças conservassem a sua virgindade até o casamento, porque é óbvio que a vida pública apresentava uma série de oportunidades, e lutar contra o homossexualismo masculino. Estamos entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil um vazio demográfico alucinante, né? Um imenso vazio demográfico. Era preciso preencher esse vazio demográfico, era preciso, portanto, que as mulheres se casassem virgem imediatamente começassem a parir. Getúlio faz, inclusive, uma série de concursos, a melhor mãe do ano, a mãe que mais aleitava, o bebê mais gordo. Há uma imprensa impressionante a respeito dessa verdadeira doutrinação que é feita na ditadura de Getúlio, e os manuais de educação sexual que ele vai fazer distribuir nas escolas. Não preciso dizer a vocês que o manual dos meninos era um manual grosso, com uma série de informações, né? Tudo era dito de forma bastante clara, há desenhos, há fotografias. O Manual das Moças só podia ser distribuído para moças acima de 19 anos e noivas, né? Portanto, ainda essa sempre ideia da mulher na casa, a mulher que procria, a mulher que cuida e a mulher que não pode ter fama, né? A mulher que não pode estar maculada por nenhum tipo de, enfim, de mau atributo. Na tradição popular, as moças que por acaso cedessem antes do casamento eram horrivelmente mal vistas, e na época dizia-se que elas poderiam ser identificadas pela forma de andar. Vocês vejam a que ponto, quer dizer, em que minúcias. Eu disseco vários desses aspectos, mostrando como a sociedade também vigia esses comportamentos. Esse comportamento não é visto só dentro de casa, ele é acompanhado pelos familiares, ele é acompanhado pela igualia, né? Pela comunidade, pelo bairro, pela igreja. Então, essa vigilância contínua em cima das mulheres, e que estão aí enfrentando um admirável mundo novo. Ainda depois da Segunda Guerra Mundial, os famosos anos dourados do Brasil, Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, Bossa Nova, a figura que as revistas femininas, com as quais também trabalhei bastante, promove, é a figura da Belinha trabalhadora, né? Daquela moça que eu lembro que aí nós já temos uma classe média consistente, muitos homens trabalhando em escritórios, muitos homens trabalhando em indústria, no comércio, na atividade bancária. Então, a mulher é aquela figura que vai esperar o marido em casa. Vejam os anúncios dessa época, depois de ter passado o aspirador, depois de ter passado a ferro, os eletrodomésticos estão desembarcando aqui no Brasil, oferecendo o American Way of Life, que sempre foi o sonho da classe média brasileira, e as mulheres estão encarnando, né, esse papel, enquanto os homens têm a sua vida dupla, né? Nasce dessa diferenciação entre o sexo da casa e o sexo da rua, uma dupla moral, né? Que é a dupla moral. Eu, naquele meu livro Histórias Íntimas, discuto exatamente isso, quer dizer, como todo esse processo, que é cheio de detalhes sobre os quais poderemos conversar depois com calma, né? Mas como tudo isso leva a sociedade brasileira a viver o que outras sociedades católicas viveram também, que é essa dupla moral. Não posso nada com a minha mulher, mas eu posso tudo na rua, né? E a mulher da rua está lá, né? Ela está à minha disposição. É o momento, enfim, nós vamos ver do aparecimento do teatro rebolado, de espetáculos com mulheres seminuas, é o momento de proliferação da revista pornográfica, porque nós temos aí o cinema, temos aí a fotografia. Então, em casa nada, a pura, a santa, na rua, tudo com a mulher da rua. Até os anos 50, portanto, nós temos esse modelo. Eu lembro que os casais ainda iam para a cama
de pijama e camisola e fazia um amor no escuro, não se acendia a luz, né? A mulher com pudor era uma mulher que já tinha uma das melhores qualidades. Ela seguia os chamados 10 mandamentos do bom casamento. Se o seu marido quer fumar um charuto na cama, não reclame, deixa para lá, está na hora de dormir, ele quer acender um charuto, não reclame. Se ele chega do trabalho, ele quer ler o jornal, não corra para abraçá-lo, não telefone nunca no escritório dele, e toda uma série de admoestações que nós vamos ver também na imprensa até os anos 60, sobre ignorar o adultério masculino. E por que se ignora o adultério masculino, enquanto que as mulheres, né, já morrem se cometem adultério? Porque o homem é diferente da mulher. Né? É do espírito masculino trair, faz parte, né, da genética do homem a traição. Então, os vários conselhos nas revistas femininas solicitando às mulheres casadas ignorar a traição do marido, fingir que não sabe de nada, não é bom buscar uma discussão por conta disso. Eu não preciso dizer a vocês que o desquite, então, absolutamente condenado, extremamente condenado. Uma mulher desquitada era uma mulher desfrutável, ou seja, ela tinha sexualidade disponível, né, para transitar no seu meio social, então era sempre vista como uma mulher perigosa. Vocês pegarem toda a produção cinematográfica brasileira dos anos 50, ela é sempre calcada num triângulo, o herói, o homem desejado, é como nas novelas até hoje. O rapaz rico, 40 tons de cinza, rico, bonito, desejado por todos, a desquitada, ou aquela mulher desfrutável, e a santinha com a qual depois ele irá se casar. Né? Isso é interessante, porque até nas pornochanchadas dos anos 70, esse triângulo vai aparecer, né? O homem muito viril desejando sempre essa mulher pura depois de ter no filme transado milhões de vezes. Mas isso até os anos 60, eu lembro que a pílula anticoncepcional chega ao Brasil em 56, ela não é imediatamente distribuída nem aceita, né? E depois, nos anos 60, quando começa a haver uma campanha educativa para que as mulheres tomem pílula, é muito interessante. Nós já estamos aí no governo militar, o governo militar vai receber muito mal, a ditadura vai receber muito mal a chegada da pílula, que eles estão interessados, mais uma vez, como Getúlio estava, e antes dele, os monarcas europeus, em população, fazer crescer a população, braços para o trabalho, braços para as armas, né? E, óbvio, a Igreja Católica correndo também da pílula. E é muito interessante, tem um número da revista Veja, que é do final dos anos 60, início dos anos 70, em que as mulheres tomam a palavra sobre a pílula, e muitas mulheres dizem: eu jamais tomarei pílula porque filho é a coisa mais bonita do mundo. Nós estamos aqui para fazer filhos. Então, mostro a vocês que até os anos 70, já com a pílula disseminada no Brasil, essa ideia da procriação, do papel da mãe, é muito forte. E as mulheres, obviamente, estão vivendo centenas de outras possibilidades, porque os anos 60 foram os anos da grande revolução sexual, na França, maio de 68, o slogan amai-vos uns sobre os outros, os campi americanos também tomados pelo movimento hippie, drogas, música, balada, boate, praia. Lembra vocês que a praia, até os anos 40, 50, era lugar de velho e de criança, né? A partir dos anos 60 vai ser o espaço da juventude brasileira. Os esportes radicais, o biquíni, a Brigitte Bardot, que traz o biquíni da França para o Brasil. Há uma mudança radical. Uma mudança radical nos mores, né, nos hábitos, nas formas de viver, e também uma mudança radical através da organização da segunda onda do movimento feminista, que vai, então, discutir questões que não apareciam. Eu lembro que até os anos 80 a palavra orgasmo não constava, não aparecia nem na imprensa e apenas na literatura médica. Então, a segunda onda do movimento feminista, capitaneada já
desde inclusive a discussão da Constituinte, o lobby do batom na Constituinte, é bastante denotativo também dessas mudanças na vida política das mulheres brasileiras, mas é esse segundo movimento feminista que vai dizer, olha, queremos igualdade no trabalho, igualdade de oportunidades, igualdade de salário, e queremos o prazer, queremos ter prazer. Né? As uniões devem ser lugares de prazer e não mais só exclusivamente de procriação. Então, uma grande mudança nesse minuto, a Mariana justamente falava do nosso Milton cantando Maria Maria, que foi o hino das feministas nessa época, junto com Ivan Lins, né? A mulher que se emancipa, porque agora ela sabe que goza, que sabe aprender como se goza, né? A Balu Mulher, a Marta Suplicy, num programa sobre sexualidade que ficou 6 anos no ar, quer dizer, chega ao Brasil o famoso manual de sexologia da Cher Haidt, mostrando que o problema dessa grande chapa de chumbo sobre sexualidade não era só um problema brasileiro, que nos Estados Unidos, as americanas também, que não são católicas, eram protestantes, sofriam do mesmo silenciamento sobre a sua sexualidade. É óbvio que nós vamos ver o estilhaçamento também do movimento feminista dividido entre a luta contra o capitalismo, a luta pela presença das relações homoafetivas na sociedade. O movimento acaba se estilhaçando com várias aberturas. Eu lembro também a criação do movimento negro feminista, graças a Lélia Gonzalez, que foi fundadora, enfim, dessa linhagem de feministas negras no Brasil, e é também, óbvio, o momento que eu chamei naquele meu livro Sobreviventes e Guerreiras, o momento da chuva de balas. É o momento em que os grandes jornais, a grande imprensa, a televisão vai cobrir os assassinatos terríveis, né, feitos contra mulheres. O mais conhecido, obviamente, ganha as páginas dos jornais, que é uma moça rica, de família tradicional, mineira. Os mineiros tão zelosos, né, do seu bom comportamento, tão católicos, tão piedosos. A Ângela Diniz, assassinada na Praia dos Ossos, em Búzios, por um rapaz belíssimo, seu 3º ou 4º companheiro, que vai ser, pasmem, aplaudido por uma claque de mulheres durante o julgamento. Houve vários casos, eu já falei deles nesse livro, no História do Amor no Brasil também, casos aberrantes, quer dizer, a mulher vai passar férias no Rio de Janeiro, volta para Belo Horizonte com um corrimento, morre porque certamente teve, o corrimento é sinal de que teve relações sexuais. A outra, que é assassinada porque começa a fumar, usa biquíni e assiste Malu Mulher, também varada de tiros, o corpo jogado na Lagoa da Pampulha. Então, é uma época, né, em que essa mulher que está rompendo com essa tradição de, como eu digo, mais de 400 anos de ser mãe, estar em casa, é um momento em que ela vai pagar com juros e correção monetária qualquer deslize que ela cometa, né? E eu lembro que os jornais, nessa época, ainda não tinham nenhum sistema de deontologia muito afinado, e as capas de grandes jornais brasileiros se cobriam, então, de fotografias de mulheres espancadas, de mulheres mortas, de mulheres seviciadas. Ainda era possível mostrar isso. Mas nada disso sensibilizava muito os brasileiros que viam as mudanças chegar. Nós já temos em 77 a lei do divórcio, né? A Constituinte vai mudar a situação da mulher graças ao lobby do batom, que consegue inserir não sei quantas leis em favor da mulher. No momento da redemocratização, o presidente Sarney, que é tão malquisto, não sei porquê, tem uma série de iniciativas em favor da mulher, né? Ele cria uma série de centros de atendimento à mulher, ele está focado nessa questão da mulher. Eu até tenho uma lista aí de tudo que é feito nesse momento, no 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, mas, enfim, é um momento em que se toma ciência, esses anos 80 e 90, né, de que há uma grande
violência contra a mulher, que é preciso protegê-la de toda forma, mas o que não está se combatendo é o macho alfa. O macho alfa que vem lá do Galeno, o homem solar, forte, a musculatura, ele continua ali, muitas vezes sendo educado por mães que dizem para ele: homem não chora, o seu amiguinho tomou seu brinquedo, vai lá e dá uma surra nele. Quer dizer, essa correia de transmissão de valores que é a mãe em casa é muitas vezes responsável por essa permanência do macho alfa. E é interessante como é o momento também da saída do movimento gay do armário, né, através de vários cantores, isso antes da AIDS. A AIDS vai ser uma placa de chumbo maior ainda sobre a questão da sexualidade brasileira. Mas, nesse momento, os gays estão saindo do armário e você vê na imprensa uma espécie de revanche, de ressentimento, né, de vários articulistas dizendo: não, nós temos que lutar pela nossa virilidade, não queremos os gays. Quer dizer, não é só a homofobia que se declara abertamente, mas é também uma valorização, né, desse homem que está ameaçado não só pela revolução das mulheres, mas agora também pela revolução, enfim, que está sendo levada adiante pelos gays que estão saindo do armário. A AIDS vai convidar os brasileiros a voltar para casa. É muito interessante esse marido que está na rua, então, né, frequentando boates, o café fotô. Nós temos também uma espécie de uma sofisticação da prostituição. A prostituta não é agora a moça que caiu lá no interior e que vem para a grande cidade para ganhar vida e cuidar dos filhos que deixou com a mãe, mas agora é a menina universitária, né? Ela fala línguas, ela tem um namorado que orienta onde é que ela deve ir, quais são os lugares mais da moda, né? Então é uma sofisticação, tudo isso um pouco que se dilui no momento da AIDS, em que o Brasil, então, se volta para dentro. Nós temos um arrefecimento dessa violência pública. Lembro a vocês também que já no final do século nós vamos ter um estilhaçamento do movimento feminista, que agora está pouco preocupado com, eu diria, uma agenda mais geral para todas as mulheres, e agora está mais preocupado com essas inúmeras constelações que fazem parte do projeto da terceira onda, cada qual com as suas demandas, cada qual com o seu projeto, o que talvez tenha enfraquecido, a meu ver, o movimento, a terceira onda, porque nós não temos um foco, né, que nos conduza a todas, mas nós temos isso que está acontecendo dentro do judiciário brasileiro, que são mulheres, né, que graças a uma boa interlocução com seus parceiros estão tomando a frente e estão cuidando de todas essas questões que estão cada vez, que estão nos interpelando, né, de maneira cada vez mais chocante. O assassinato da professora essa semana, me mostraram também... A gente tem de tudo hoje, a internet acabou por, ao mesmo tempo que ela emancipa por um certo lado, ela acaba por diluir uma série de esforços, né, que são feitos, enquanto que o judiciário, vocês aí estão preocupadas em cuidar melhor das mulheres, ouvi-las melhor, quiçá mais para frente, como já acontece em São Paulo, em Minas Gerais, ouvir também os homens, né, criar um lugar de escuta para tentar entender de onde vem o que causa essa violência. O que é isso? São só representações, né? Bom, representação nós temos na televisão o tempo inteiro, os super-heróis, todos os thrillers de policial, os policiais, os mais ferozes, os mais valentes, quer dizer, a imagem desse homem extremamente virilizado, ela continua aí bombardeando os homens brasileiros. Então, será o quê? Uma junção de mãe com igreja, com imagens, né? É o controle dos outros homens sobre esse homem, né? Basta a gente ver um número de anúncios sobre
sobre problemas de ereção, que hoje estão aí na televisão a qualquer hora do dia, né? E, como eu digo, do homem o patriarcado exige hoje, em pleno século XXI, que ele seja bem-sucedido, que ele tenha dinheiro no bolso, né, que ele tenha o carro do ano, que ele seja bombado, que ele tenha uma performance espetacular na cama. Quer dizer, nós deixamos para trás aquele macho alfa do século XVI, XVII, XVIII, forte, com uma garrucha na mão. Depois migramos para o trabalhador exemplar, aquele que não jogava, não bebia, levava o dinheiro para casa. E hoje temos aí um homem bombardeado também por ideias de virilidade tóxica, que, se não for convidado a participar dessa conversa, nós não vamos conseguir fazer essas mudanças sozinhas. A nossa história é uma história relacional, nós somos nós, mulheres, e os homens, né? Então, o meu convite é esse, é que a gente ouça sempre o outro lado, tentando entender que, da mesma maneira que nós somos prisioneiras durante muito tempo de determinadas representações, eles o são até hoje. E representações, infelizmente, que vêm se retroalimentando, né? Esses clubes de red pills e companhia só fazem agudizar o problema em vez de diminuir. Professora, é incrível que a sua mente tenha tantas informações. Infelizmente, a gente escutou a história da humanidade na sua fala, com o viés de gênero. Estou muito grata por essa oportunidade e queria até fazer um comentário de que, desde o médico Galeno até hoje, nós somos quase que a mesma coisa em termos de sexo, né? Em termos fisiológicos. Mas veja como culturalmente, daí sim, como eu antes ressaltei, a contribuição da história. Culturalmente, que daí seria o critério analítico gênero, nós éramos útero, não tínhamos cérebro, mas ele sempre esteve ali. Mas ele não era simbolizado, né? Não existia autoridade para algo que já era fisiológico. E hoje nós temos na cultura, por exemplo, o orgasmo feminino, que também já estava lá na época de Galeno, mas ele não era visto, ele não era valorizado, ele não era nem permitido. Então, é a mesma mulher que, em milênios, é analisada, conceituada, julgada de uma maneira tão diferente. Então, te agradeço, porque é somente assim mesmo que as pessoas conseguem compreender o que aconteceu com a gente, né? O que aconteceu com a gente nessa história? E eu também queria agradecer por esse comentário com relação aos homens. Os homens estão numa situação muito difícil, né? Os estereótipos de gênero vêm causando aí uma resistência que era essa a minha pergunta como mediadora era sobre MGTOW, Red Pills e toda essa resistência. Já ouvi um comentário teu breve sobre o fato, e acho que o acolhimento aos homens é mais do que nunca extremamente importante, extremamente, é onde a gente tem que focar hoje em dia, mas gostaria de te ouvir, porque isso é preocupante para todas nós, né? E o que eu trago ali de perguntas foi a provocação, primeiramente, da Suzana, que é uma colega que foi quem me ensinou sobre gênero. Ela é uma das mais pioneiras do MP nessa área, é uma pessoa que eu respeito muito, minha verdadeira mentora na área dos estudos sobre mulheres, e ela lançou uma provocação: será que realmente vencemos esses primeiros obstáculos? Lá no começo, quando a professora falou sobre termos já um ambiente de poder, e enfim. Só lembrando, Mariana, que o clitóris feminino só foi identificado pelos médicos no século XVI e ignorado olimpicamente pela medicina até o século XIX. Isso não se falava, não aparece em nenhum tratado de medicina. E eu acho que para os homens agora está muito difícil, por razões que nós também enfrentamos. Nós estamos numa mudança tecnológica
que vai acabar com milhares de empregos. Quer dizer, nós temos que imaginar que milhares de homens ficarão desempregados aí graças às mudanças tecnológicas, e eles vão ficar extremamente fragilizados, porque o papel do provedor, né, ainda era um papel importante, relativamente importante, embora hajam milhares de mulheres hoje que ganham mais do que os homens e que mantêm as suas casas. Mas a verdade verdadeira é que isso vai impactar, e sobretudo nas classes subalternas, onde a violência associada à bebida, associada a drogas, ao desemprego, é muito grande. Bom, Mary, eu queria dizer que foi muito especial essa participação aqui hoje. Eu acho que no nosso trabalho, que é um trabalho, a princípio, jurídico, a gente depende muito de outros conhecimentos. O conhecimento jurídico a gente tem, quando a gente passa no concurso, a gente estuda muito, mas muito mesmo para passar nesse concurso. Então, até eu ouso dizer que as promotoras mais recentes, e os promotores mais recentes, os assessores que estão estudando para concurso, têm um conhecimento jurídico, técnico, talvez até mais avançado que a gente que está um pouco mais avançado na carreira, que já estamos em promotorias especializadas e tudo mais. Contudo, a gente não vai cumprir o nosso papel se a gente trabalhar só com a lei, se a gente trabalhar só com conhecimento técnico, conhecimento jurídico que a gente adquiriu nos cursinhos, aquele conhecimento mais certinho das faculdades de Direito. A gente só vai cumprir o nosso papel se a gente ampliar as nossas vivências. Eu não digo nem os conhecimentos, eu digo as nossas vivências, os nossos conhecimentos culturais, das diversidades, das pluralidades, das tantas pessoas que compõem a nossa sociedade. E a gente consegue alcançar isso com profissionais como você, com historiadores, sociólogos, enfim. Aliás, eu lembrei agora, né, daquele caso que o Chico Buarque entrou com uma ação, acho que foi agora, ou no final do ano passado, agora, com uma ação judicial contra uma pessoa que estava usando a música dele, e para pedir que não usasse mais, e a juíza disse que ele teria que provar que aquela música é dele, sendo que aquela música é uma música que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é do Chico Buarque, é um fato notório, é um caso que independe de prova, a gente estuda isso na faculdade. Então, assim, a juíza sabia que fatos notórios não precisam ser provados no processo, mas ela não sabia que aquela música era do Chico Buarque. Então, assim, a gente fica vazio, a gente não atende aos escopos do propósito do trabalho do Ministério Público, aquilo que está na Constituição Federal, que é o de promoção de justiça social, que é o de garantir, né, que a nossa República Federativa do Brasil garanta dignidade para todas as pessoas, se a gente não tiver esses conhecimentos. Então, assim, é um momento muito especial para a gente, a sua vinda para cá, ainda que online, né? A gente ainda vai se encontrar pessoalmente, vão surgir essas oportunidades, e a gente agradece demais a sua presença. Lamento muito não poder pedir o seu autógrafo aqui, né? A gente se encontra uma hora dessa, pode deixar. Olha, eu que agradeço, Mari, as duas, Mari. Muito obrigada aí, enfim, a escuta de vocês. Eu aprendo muito com vocês, aprendo e respeito muito, tenho vários colegas aí do judiciário com os quais convivo em academias, e é sempre um aprendizado muito grande, e eu dou os parabéns a vocês, acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Vivam vocês!